Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e no vídeo de hoje eu vou te ensinar passo a passo como calcular o indicador de médias móveis exponenciais, o EMA, utilizando o JavaScript. Então, se você já conhece meu trabalho aqui na plataforma, eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo e já vou pedir o seu like de largada para me ajudar com que esse vídeo chegue em mais pessoas. Também queria deixar de antemão já a seção de comentários aqui embaixo à sua disposição, caso você tenha aí qualquer dúvida no decorrer da aula, porque eu respondo todo mundo. Combinado? Então vamos lá. Beleza, vamos lá. Qual que é a ideia, tá? Imagina que você, por qualquer motivo que seja, você quer poder calcular um indicador técnico. Qual que é o primeiro passo para você calcular um indicador técnico? É você ter em mãos a fórmula do indicador. Todo indicador técnico de criptomoedas, ele é uma fórmula matemática aplicada em dados históricos. Todos, sem exceção, tá bom? O RSI, Luiz, é uma fórmula matemática aplicada a dados históricos. SMA, EMA, médias móveis, mesma coisa. MACD, mesma coisa, não importa, tá? Todo indicador técnico é uma fórmula matemática, ou mais de uma às vezes, né, aplicada em dados históricos. Então, o primeiro passo é, dado o indicador que você deseja calcular, é você obter a fórmula do mesmo, tá? Luiz, mas não dá para pegar código pronto na internet? Dá. Mas meu objetivo aqui é realmente ensinar vocês como, né, fazer o cálculo, como implementar, como não ficar dependente, né, de algum código pronto da internet, o que vai levar você também a melhorar suas habilidades construindo esse tipo de aplicação, certo? Então, se você jogar, por exemplo, no Google, EMA Fórmula, por exemplo, tá? Foi o que eu joguei para achar esse site aqui, ó, Investopedia. É um site que ajuda a entender diversos aspectos ligados a investimentos. E eles têm um artigo muito bacana, como a média móvel exponencial é calculada, onde eles trazem, dentre outras coisas, a fórmula de cálculo do EMA, certo? Então, o que esse site aqui nos diz? Né? Que o EMA, a média móvel exponencial, ela é o preço atual, price de T, o preço atual, vezes K. O K é um coeficiente de suavização, que eles explicam aqui também, como é que você calcula o K, certo? Mais o EMA de ontem, EMAY é o de yesterday, certo? Vezes 1 menos o coeficiente de suavização de novo. Esta é a fórmula do EMA. Luísa, nem sei o que é EMA. EMA é uma fórmula, um indicador técnico de média móvel, certo? Ele é um indicador técnico mais esperto do que uma média móvel simples. O que é uma média móvel simples, Luiz? É você simplesmente pegar, imagina que você tem 4 pessoas, cada uma tem uma quantidade de dinheiro, você quer calcular a média de dinheiro que essas pessoas têm. Você soma o dinheiro das 4, divide pelo número de pessoas, você vai ter a média simples, certo? Os indicadores técnicos de médias a gente chama de médias móveis porque a gente vai calculando as médias ao longo do tempo e aí elas vão se movendo para cima e para baixo, vai formando um gráfico, por isso que a gente chama de média móvel. E a média móvel simples, ela é simplesmente você vai somar o valor de preço do período em que um ativo, por exemplo, uma criptomoeda, né, percorreu e dividir pelo tamanho do período. Então, se eu quero, por exemplo, eu quero saber o preço médio do Bitcoin nos últimos 7 dias. Você pega o valor que ele fechou dia a dia, soma tudo, divide por 7, você tem aí o preço médio do Bitcoin em 7 dias. Já a média móvel exponencial ela é um pouco mais esperta. Por quê? Por causa desse fator de suavização, ela dá mais importância aos eventos recentes do que aos eventos muito antigos. Então ela é mais sensível às mudanças atuais de preço de um ativo do que algo que aconteceu lá atrás, que já não deveria influenciar tanto assim. Então, se você calcular uma média simples do preço do Bitcoin, por exemplo, considerando vários anos, né, vai ter valores lá atrás que vão poluir um monte o resultado da sua média de agora. Vai puxar ela para baixo, porque o Bitcoin, historicamente, sempre aumentou de preço. Tá? No curto prazo, ele pode ter as oscilações até drásticas, mas no longo prazo é uma linha bem ascendente. Agora, a média móvel exponencial não, ela dá mais atenção aos preços atuais do que aos muito antigos. Perfeito? Então, eu tenho aqui em mãos a fórmula, tá, da média móvel exponencial, só que notem que um dos elementos da fórmula
é a média exponencial de ontem. Né? No caso, entendam ontem como o anterior, certo? Por padrão, essas fórmulas são criadas para cálculo dia a dia, mas hoje em dia a gente pode aplicar isso para hora a hora, minuto a minuto, conforme o robô de vocês for trabalhar, ou o software de vocês for trabalhar. Então notem que eu preciso do EMA de ontem. Mas se é o primeiro EMA que eu estou calculando, eu não tenho anterior a ele, certo? E aí, neste caso, a fórmula nos diz para utilizar, no lugar do EMA de ontem, o SMA, né, que é a média móvel simples. Ou seja, para calcular a média móvel exponencial, eu tenho que saber calcular primeiro a média móvel simples. Então o que eu vou fazer com vocês aqui são 2 etapas. Na verdade, são 3 etapas. Primeira etapa, coleta de dados. A etapa 0 é pegar a fórmula. Etapa 1, coleta de dados. Etapa 2, cálculo de média móvel simples. E etapa 3, cálculo de média móvel exponencial. Seguindo esse passo a passo, você depois consegue buscar outros indicadores que lhes interessem na internet, né, e transcrevê-los para software da maneira como eu vou trazer aqui. Show! Então, temos a fórmula. Entendemos que precisamos calcular primeiro a média móvel simples, cuja fórmula é uma média aritmética comum. Soma os valores, divide pela quantidade de valores, certo? Não preciso nem abrir um site para isso. E preciso dos dados, certo? Então, onde que eu consigo os dados de mercado para alimentar, por exemplo, um cálculo de média, seja ela simples ou exponencial? Você pode pegar de qualquer fonte pública que forneça esses dados, certo? Você pode pegar, geralmente a gente pega de corretoras, mas você pode pegar de qualquer site que tenha uma API, né, pública, certo? De preferência que não te cobre por isso. Hoje no mercado, a maior corretora atualmente no mercado é a Binance, e ela fornece gratuitamente todos os dados dos mercados que ela opera, certo? Então, se a gente jogar no Google Binance REST API, REST é o tipo de API mais comum, certo? Você vai encontrar, né, um Binance oficial API Docs aqui, ó. Tá aqui o link da documentação, com todas as informações que vocês precisam para coletar dados da Binance, além de realizar, claro, outros tipos de operações. Está tudo aqui, certo? Inclusive tem alguns vídeos aqui no canal ensinando a entender essa documentação, caso você nunca tenha consumido uma documentação de software antes. Então aqui tem uma API em específico que a gente quer, que é esta aqui, ó, Klein Candlestick Data. Tá? Essa aqui é a API que a gente quer utilizar. Por quê? Porque ela nos traz dados históricos de velas. E a maioria dos indicadores técnicos de mercado, eles são obtidos através de uma fórmula aplicada em dados de velas. Então, quando vocês abrem, por exemplo, um TradingView, por exemplo, aqui o gráfico do Bitcoin, né? Isso aqui vocês estão vendo um gráfico de velas. Acredito que a maioria de vocês conheça minimamente como é que funciona esse gráfico aqui. E aqui, inclusive, eu tracei, ó, 2 médias móveis. Esta azul, né, é a média móvel exponencial de 20 períodos. E esta vermelha é a média móvel simples de 20 períodos, certo? Então a gente vai depois que a gente programar, a gente vai comparar com elas para ver se o valor está batendo, certo? Para ver se a gente programou corretamente. Perfeito? Legal. Então essas 2 linhas aqui, elas são calculadas, elas são traçadas com base nos dados das velas que estão presentes nesse gráfico também. Então o primeiro passo é a gente obter estas velas, o que a gente obtém com esta API aqui. Perfeito? Beleza. Então, entendi que antes de poder escrever o código da fórmula, de qualquer indicador que eu for fazer, eu preciso obter os dados necessários para aquela fórmula. As fórmulas de médias móveis exigem os dados de fechamento das velas do período que você quer analisar. Então vamos dizer que eu queira analisar o que está nesse gráfico aqui. Né? Eu tenho um gráfico de BTC USDT, 1 hora de intervalo gráfico. Então cada vela representa 1 hora de dados. Né? E eu vou pegar aí 20 horas, por exemplo, um valor aleatório, vocês podem pegar qualquer outro período, certo? Mas eu vou pegar aqui, por exemplo, 20 horas para os cálculos das médias móveis. Bom, Luiz, como é que eu pego os dados da API da Binance, sem ser manualmente, claro? Como é que eu pego isso via software? Você vai precisar utilizar alguma tecnologia web. Tá? Quem me acompanha aqui no canal há mais tempo, né, já está acostumado, eu utilizo muito o Node.js, que é uma tecnologia gratuita. Você instala na sua máquina em nodejs.org, utiliza a versão LTS, que é a versão estável, instala até o final, só isso, tá? Não tem nenhuma configuração adicional.
E eu também costumo utilizar o Node.js com essa ferramenta que está aberta aqui, que é o Visual Studio Code. Tá? Você acessa code.visualstudio.com, baixa, instala até o final, sem mistério nenhum. Então, com essas duas ferramentas instaladas, eu vou criar um novo projeto com vocês, que vai ser esse nosso robô aí, que vai calcular os indicadores, certo? Então, para criar um novo projeto, você abre o terminal, aqui por terminal, new terminal, navegue até uma pasta da sua máquina, vou navegar aqui, por exemplo, até o desktop, com CD. Nessa pasta, você vai criar a pasta do seu projeto. Eu vou chamar aqui de Binance, porque eu vou pegar os dados da Binance. SMA-EMA, que é um projeto que vai calcular esses dois indicadores. Entra nessa pasta, com CD novamente, e inicializa um projeto Node dentro dela. Para inicializar um projeto Node é bem simples, tá? O comando é npm init espaço -y. Esse é o comando aí para inicializar o projeto. Então, projeto inicializado. Agora é a hora da gente instalar as dependências que nós vamos precisar neste projeto, certo? Dependências seriam os pacotes, as bibliotecas que nós vamos precisar, certo? Como nós vamos precisar pegar dados históricos de uma API REST, nós vamos precisar de um client HTTP. HTTP é o protocolo de comunicação na internet, né? Então eu preciso de uma biblioteca que me ajude a fazer essa obtenção de informações da internet. Então, para isso, a gente instala um pacote com o comando npm espaço install, espaço, e o nome do pacote é Axios. Tá? O Axios é um pacote muito popular para consumo de APIs REST, como aquela da Binance que eu mostrei. E eu também vou precisar de um outro pacote que é o .env, que é um pacote muito popular para a gente fazer as configurações do nosso projeto, certo? A gente vai precisar de algumas configurações, então esse pacote aqui vai nos ajudar com isso. Então vou mandar instalar esses dois pacotes dentro da pasta do projeto. Vocês podem dar o nome que vocês quiserem para o projeto, tá? Eu dei esse nome aqui, Binance, SMA, EMA, mas pode ser qualquer um. E agora que eu instalei as dependências, já inicializei o projeto também, vamos abri-lo no Visual Studio Code. Você vem aqui em Open, navega até a pasta em que você criou o projeto, né? Binance, SMA, EMA no meu caso. Abrir. Então tá aqui o que eu tenho por enquanto no meu projeto. Na raiz do projeto, clica aqui em New File para a gente criar um arquivo de fato para programar o nosso cálculo. Vou chamar esse arquivo de index.js. Então vamos lá. O que eu tenho que fazer aqui nesse index.js? Aqui eu vou colocar a programação do nosso robô, vamos chamar assim, do nosso software, né, de coleta de dados. Primeira coisa que eu preciso programar é as nossas configurações, certo? Para as configurações eu preciso criar um arquivo específico por uma questão de organização. Então a gente vai criar um novo arquivo e o nome desse arquivo é .env. Tá? Env é de environment, né, de ambiente. São o que a gente chama de variáveis ou configurações de ambiente. Que configurações a gente vai precisar? Primeira configuração, tá? Você vai precisar de uma API URL. API URL é o endereço da API da Binance. E quando eu falo endereço, eu falo do endereço do servidor da API, certo? Por que isso? Porque você pode tanto apontar para produção quanto para testes, dependendo do que você quer fazer. Aqui, como é só um cálculo de indicador, eu vou apontar direto para produção. Mas é interessante a gente sempre ter essa opção de poder apontar para testes, caso necessário, principalmente quando a gente está programando alguma operação de compra, de venda. Então eu vou apontar direto para produção aqui, porque é só cálculo de indicador. Não tem nada de gastos envolvidos, operações, coisa do tipo, não tem nenhum risco para minha carteira. Então https api.binance.com/api. Luiz, onde é que tu pegou essa URL? Tá lá na documentação da Binance, bem lá no topo. Se você voltar lá no topo, você vai achar aquele endereço aqui, ó. Tá aqui a lista de endereços possíveis. Beleza? Show. Vamos lá. Próxima configuração. Symbol. Symbol é o par de moedas que você quer obter os dados. Sempre em maiúsculas, ok? Eu quero obter os dados do BTC USDT, mas o que eu vou mostrar aqui funciona para qualquer par de moedas negociado pela Binance, consequentemente que eles tenham dados de mercado.
Próxima configuração, interval, é o intervalo gráfico, o tempo gráfico que vocês estão utilizando. Naquele gráfico que eu mostrei do TradingView, eu estou utilizando aqui, ó, BTC USDT em 1 hora. Então eu vou utilizar 1 hora aqui também. Tá? É 1H. E por fim, o período. Né? Qual é o tamanho da amostragem que eu vou pegar para calcular os indicadores? Lá no meu gráfico, eu configurei 20. Tá? EMA de 20 e SMA de 20. Se você quiser configurar diferente, é só clicar em configurações aqui, né? E mudar, em vez de 20, para alguma outra quantidade que vocês quiserem, ok? Estou trabalhando aqui com 20 nos dois, só para fins de exemplo. Então, vou botar 20 aqui também. Então, fiz as minhas configurações. Agora eu tenho que carregar essas configurações no meu robô. Como é que eu faço isso? Você vai lá no seu index.js, carrega o pacote .env. Lembra que eu mencionei que esse pacote é para ajudar com as configurações? Pois é, esse pacote serve para a gente carregar as configurações que você botou no .env para a memória do seu robô, e aí depois você pode estar utilizando essas informações durante a execução dele. Então como é que eu faço isso? Require de .env, e aí chamo o .config para ele fazer a leitura do arquivo. Perfeito? Então isso já carrega as informações na memória. Próximo passo. Eu tenho que utilizar o Axios, né, carregar a biblioteca Axios, que é a biblioteca que vai me permitir conectar na API e pegar os dados. Perfeito? Então eu faço isso aqui com const Axios, recebe, né, aquele igual ali é um recebe, require de Axios. Agora, só para fins de organização, eu vou carregar as configurações aqui para o meu código, ok? Então eu vou ter aqui uma configuração process URL. E como é que eu pego a API URL, desculpem, como é que eu pego a API URL lá da memória, né, que foi carregada aqui pelo config da primeira linha. Com process.env.api_url. Então eu estou fazendo isso aqui, botando em variáveis locais, só para ficar um tamanho menor, né, precisar botar process.env.api_url lá no meio do meu código. Então a gente faz esse carregamento aqui inicial, vou carregar todas as variáveis desta forma aqui, porque isso vai me poupar tempo depois, o código vai ficar mais legível. Então eu tenho o symbol, eu tenho o interval, eu tenho o period. Esse period, inclusive, ele é numérico e é um inteiro. Então eu vou fazer uma conversão dele aqui com parse int, porque quando eu leio o arquivo de configuração, vem tudo como texto. Daí o que eu quiser que seja numérico, é só eu converter com parse int ou com parse float, né, se tiver casas decimais. No caso aqui não tem. Perfeito? Então tem aqui as minhas configurações, tenho as minhas bibliotecas. Preciso agora chamar a API para obter as velas. Então eu vou criar uma função para isso. Toda função que vocês forem criar que seja para chamar a API, vocês vão começar da seguinte maneira. Async function, o nome da função, por exemplo, getCandles, né, que seria obter velas em inglês. Abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. E daí aqui dentro você coloca o conteúdo da função. O que a minha função tem que fazer? Ela tem que fazer uma requisição à API da Binance, pedindo as velas, né, que sejam suficientes para a gente fazer nossos cálculos. Então, como é que eu vou fazer isso aí? Com axios.get, get é para pegar informações, e vou montar o caminho completo da API que eu quero utilizar. Para isso eu vou utilizar um recurso JavaScript chamado TemplateString. Como é que funciona isso? É uma string que ao invés de eu utilizar aspas, eu utilizo crase, e dentro dela eu posso combinar texto com variáveis, e aí ela monta uma string só. Então, por exemplo, quero botar a variável API URL aqui no meio. É cifrão chaves, e aí eu coloco API underline URL. Daí ele vai pegar, ó, reparem quando eu clico aqui, ele pinta ali em cima, ele vai pegar aquela variável ali de cima. Depois, barra v3, barra clients, isso estava lá na documentação da Binance. Ó, tá aqui, ó, API barra v3 barra clients. O barra API já está aqui dentro da API URL, certo? Conforme eu coloquei aqui, ó. Barra clients, interrogação symbol, e aí eu tenho que passar a variável do symbol,
E comercial, interval, aí eu tenho que passar o tempo gráfico, que é o meu interval, E comercial, limit, e você vai passar quantas velas você quer. E aqui tem uma pegadinha, tá? Que pouca gente sabe. Os indicadores técnicos, você define um período para fazer a amostragem, para fazer o corte, né, que vai ser utilizado na análise. No entanto, quanto mais velas você pegar, mesmo que você queira fazer um recorte pequeno, quanto mais velas você pegar para fazer o cálculo geral, mais preciso vai ficar o seu indicador no final das contas. Esse é um truque aí que pouca gente conhece e pouca gente fala sobre. Então eu vou pegar aqui o máximo de velas que a Binance me permite numa única requisição, que é 1000. Como eu não coloquei desde quando eu quero as velas, ele vai pegar sempre as 1000 velas mais recentes, né? As 1000 últimas velas fechadas que ela tiver. Perfeito? Então esse é um truque aí bem interessante e é exatamente a forma como o TradingView lá se monta. Ele pega as 1000 velas conforme a Binance permite, né, e calcula utilizando elas. Beleza? Então, repetindo, mesmo que o seu período seja menor do que 1000, geralmente é menor, né? Mesmo que ele seja menor que 1000, você vai pegar 1000 e depois no cálculo você vai utilizar o período de 20, mas o cálculo vindo lá de trás para ser o mais preciso possível. Esse Axios.get ele me retorna uma resposta HTTP e eu utilizo o await, né, que é um recurso aí do JavaScript, para que ele só vá para a linha de baixo quando ele terminar a execução dessa linha aqui, certo? Então aqui eu tenho uma resposta a esta minha requisição aqui. Se você quiser testar a requisição, você pode testar inclusive no navegador, ok? Você pode copiar esta linha aqui, cola no navegador, só daí você vai ter que substituir as informações, né? https://api.binance.com/api/v3, o símbolo aqui você substitui por BTC USDT, o interval por 1H, dá um enter. O que eu errei aqui? Botei um ponto, faltou um ponto aqui no início, api.binance.com. Faltou mais um ponto aqui. Eu tô péssimo com os pontos. Agora sim, tá? E ele vai tornar para vocês, ó, as 1000 últimas velas deste símbolo aqui com este intervalo gráfico aqui. Luiz, não entendo nada desses números aqui. Parece um monte de número aleatório, certo? Um monte de número aleatório. Tá na documentação o que eles significam, ó. É um array de arrays. Tá? Um array é uma coleção de dados, né? Cada array interno tem as informações de uma vela. Perfeito? Então, valor de abertura, valor de máxima, mínimo, fechamento, etc. Então, agora a gente vai desmembrar, pegar o valor de fechamento, que é o valor que nos interessa aqui para o nosso cálculo de indicadores, tá? Tanto o SMA quanto o EMA, médias móveis em gerais, utiliza o valor aí de fechamento. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou pegar só os fechamentos, é só o que me interessa. Como é que eu faço isso? Pego a resposta. Dentro da resposta tem uma propriedade data com os dados da resposta. E essa propriedade data é um array, é uma coleção de dados. Sempre que eu tenho um array, eu posso utilizar algumas funções especiais de JavaScript para percorrer esse array e realizar transformações. É o que a gente chama de High Order Functions. Inclusive tem vídeo aqui no canal só sobre High Order Functions. Então eu vou utilizar uma High Order Function chamada map, que ela serve para, dado um conjunto de dados, eu vou pegar só uma parte dele. Então eu vou fazer um mapeamento para cada candle K, eu vou pegar o K na posição 4. Luiz, o que é o K na posição 4? Então começa no 0, né? 0, 1, 2, 3, 4. Preço de fechamento, que é o que a gente precisa. Então isso aqui vai me dar todos os preços de fechamento que eu vou imprimir só no console para vocês verem. Salvei. E agora eu chamo minha função getCandles aqui. Tá? Então, vai ler o arquivo, vai chamar a função, ela vai executar, vai imprimir no console os valores de fechamento. Se tudo der certo, a gente vai ter ali os 1000 últimos fechamentos de BTC USDT em gráfico de 1 hora. Para rodar é muito simples, é só usar o comando node, espaço e o nome do arquivo, index. Tá aqui os 1000 últimos valores de fechamento, certo? Mostrou 100 na verdade e os outros 900 ele, né, botou ali que tem mais 900. Só que você deve reparar que ele veio como texto, né? Veio entre aspas. Então, vamos fazer aqui um parse float
ao redor do K na posição 4 para converter para número. E aí quando eu executar de novo, agora sim, vieram dados numéricos. Por que eu preciso de dados numéricos, né? Não pode ser texto. Porque eu vou fazer cálculos matemáticos, certo? E daí não rola de eu fazer com texto, não vai dar um número correto, né? Beleza? Então estão aqui as últimas 1000 velas. Tá? Então começa aí, a vela de número 0 é 1000 horas atrás, certo? E a vela de número, a vela da posição 999 é a última vela fechada dessa hora que passou. Show? Beleza. Primeiro passo. Quero calcular média móvel simples, SMA, Simple Moving Average. Qual que é a fórmula de média móvel simples? Você vai pegar o valor de fechamento, os valores de fechamento, né? C1 mais C2 mais Cn. Tá? Os N valores de fechamento, vai somar todos eles e vai dividir por N, pela quantidade de fechamentos, né, que você somou. Perfeito? Então isso vai te dar o SMA, média móvel simples. Tá? Uma média aritmética simples dentro do período que você deseja. Então, uma questão de organização, vou criar uma função para calcular essa SMA. Vou chamar essa função de SMA. Ela vai esperar os closes por parâmetro. Primeiro passo, vamos fazer a soma, né, desses closes. Então, esses closes é um array de valores de fechamento. O que é um array? Uma coleção de dados. Então, uma coleção de valores de fechamento. Vou utilizar para fazer essa soma mais uma high order function, tá? Mais uma função que opera em cima de arrays, que é a reduce. Reduce é um conceito, né? Redução é um conceito de programação funcional, que é basicamente você pegar um conjunto de elementos e reduzir a um único elemento. E aí você passa para o reduce uma fórmula de redução. A fórmula de redução ela é uma função com parâmetros A e B. E aí você diz o que você quer que eu faça com cada parâmetro A e B. Eu quero somar A com B. Então ele vai aplicar essa fórmula de redução a cada par de elementos do meu array de closes. Então vai pegar o elemento 0 com 1, soma. O resultado dele, soma com o array com posição 2. O resultado dele, soma com a posição 3. O resultado dele, soma com a posição 4. E assim por diante. Tá? No final do reduce, eu vou ter um único número, que foi a somatória de todos eles. Bom, quem lembra lá da escola, ensino primeiro grau, eu acho, primeira série do primeiro grau, né? Somatória é o que eu fiz aqui. E aí eu vou retornar simplesmente o sum, né, que é a somatória, dividido por closes.length. .length me traz aqui a quantidade de velas, tá bom? Então estou dividindo aqui o total da soma das velas pela quantidade de velas. E aí com isso eu tenho uma função que calcula o SMA para mim. Notem que essa função ela calcula o SMA de todos os fechamentos que você der, certo? Como eu quero trabalhar o SMA de 20, então eu tenho que pegar somente 20 velas, ok? Então vamos lá, como é que eu pego somente 20 velas? E não é 20 velas quaisquer, né? São as 20 últimas velas, certo? Então vamos fazer assim, ó. Const last candles, por exemplo, últimas velas, certo? Você vai pegar os closes, ponto, slice. O que é o slice, Luiz? O slice é uma função para... Slice quer dizer fatia, certo? Ou to slice seria fatiar, tá? É uma função que ela, dado um array, né, no caso o array de closes, ela vai pegar uma fatia dele. E ela espera como primeiro parâmetro a partir de qual posição ela deve começar a fatiar, certo? Como eu quero as últimas 20 posições, eu vou passar para ela closes.length menos period. Então eu vou pegar o total de elementos, imagina que eu tenha 100 elementos, por exemplo. Isso aqui vai me trazer, né, 100. Menos período é menos 20. Então ela vai começar a fatiar a partir da 80. Ok? Neste exemplo hipotético aqui. Tá? Então isso aqui vai me dar os últimos candles. E aí eu posso pedir, né, um SMA como sendo a função SMA passando last candles para ela, que são apenas os 20
né, o período, né, meu período hoje é 20, mas meus 20 últimos candles, ok? O slice ele vai então fatiar, vai pegar a partir da posição inicial em diante. Então vou salvar, vou rodar, e aí eu tenho ali um 68,600. E aqui tá marcando para mim 68,599, ok? Então tem algumas diferençazinhas ali de centavos, né, que pode acabar arredondando $1 para mais, $1 para menos. Isso aí é normal por causa dos arredondamentos das linguagens de programação. Mas se vocês olharem aqui, ó, estamos falando de 68,599 com 99 centavos, né, nesse exato momento que eu estou gravando essa lição. E marcou aqui pra gente 68,600 com mais alguns centavos ali. Perfeito? Então, podemos dizer que está correto, né, que está preciso, ok? Que a gente perde ali alguma coisinha mínima, né, é por causa de alguns arredondamentos, no parse float aqui, por exemplo, e outros. Beleza? Show. Agora que a gente tem o SMA, a gente pode calcular o EMA, porque lembra que para a gente calcular o EMA, o primeiro cálculo do EMA pede, né, um SMA, porque eu não tenho EMA prévio ainda. Então a gente começa com o SMA e a partir dele consegue calcular o restante do EMA, por isso a gente começou por esse cara aqui. Antes de entrar no EMA, a gente pode também implementar aqui o mecanismo de recorrência deste cálculo, certo? Então eu posso, por exemplo, definir um set interval para garantir que o meu robô rode de tempos em tempos. Então eu quero que ele execute a função getCandles, você passa o nome da função no primeiro parâmetro, e o segundo parâmetro é o tempo em que ele vai rodar, por exemplo, a cada 3 segundos. Você define o tempo que você achar melhor, tá bom? Só tome cuidado para não rodar mais de uma vez por segundo, porque as APIs possuem limites de uso, ok? Se você for muito agressivo, você pode estar estourando limite de uso e a Binance acaba bloqueando aí o seu IP, tá bom? Todas as APIs têm algum tipo de controle, tá? Não é só a Binance. Então, se eu rodar agora, ele vai executar a cada 3 segundos. Então, você vai conseguir monitorar de 3 em 3 segundos, né, a variação aí da média móvel simples, ok? Show de bola. Vamos relembrar a fórmula do EMA. Eu tenho aqui o EMA como sendo o preço atual vezes coeficiente de suavização, a gente chama de smoothing, ok? Mais a EMA do dia anterior, vezes 1 menos o coeficiente de suavização. Então nota que eu tenho esse K aqui, esse coeficiente de suavização, que ele é definido por essa fórmula aqui, ó. 2 dividido por N mais 1, onde N é o seu período, ok? Então para a gente não se perder nos cálculos, é sempre interessante de você ir programando aos poucos. Então eu vou programar primeiro esse coeficiente de suavização. Eu vou criar com vocês aqui uma fórmula de smoothing. Na verdade, a fórmula já está lá, né? Eu vou só programar ela. Então vai ser aqui o function smoothing. O que o smoothing vai esperar? O período, certo? E aí ele vai aplicar a fórmula. A fórmula é 2 dividido por período mais 1. Essa é a fórmula de suavização mais comum no mercado. Pode haver variações? Pode. Todo indicador técnico tem variações, tá? Alguns investidores acabam criando versões próprias e tal. Mas, via de regra, essa aqui é a fórmula de suavização. Beleza? Agora que eu tenho a fórmula de suavização, também tenho a fórmula do SMA, também já tenho os dados das velas, eu posso criar a fórmula do EMA. Então vai ser um function EMA. Primeiro parâmetro, os closes. Segundo parâmetro, o período. Certo? Primeiro passo, eu tenho que verificar se eu tenho dados suficientes. Se eu não tenho dados suficientes, eu não tenho como calcular. O que é dados suficientes, Luiz? Se o meu closes.length, a quantidade de fechamentos de vela, for menor do que o período, não tem como continuar, ok? Eu vou jogar um erro. Meu erro vai ser aí, não há dados suficientes, ok? Então é só caso você tenha digitado alguma coisa errada, configurado um período errado, alguma coisa assim, enfim, vai reclamar não ter dados suficientes. Você tem que ter no mínimo a quantidade igual ao período. No mínimo. Mas no máximo, quanto mais dados, melhor, ok? Mesmo por um período de 20, quanto mais velas você pegar, melhor, vai ficar mais preciso o cálculo de vocês. Binance nos limita aí em 1000 velas. Ok? Então, eu vou começar pegando o meu multiplicador ou o meu coeficiente, como vocês quiserem chamar, que eu pego aqui com o smoothing.
de período. Perfeito? Que é a fórmula que eu fiz aqui em cima. Depois, eu tenho que calcular o EMA prévio, certo? A fórmula começa com o EMA de ontem. Lembra aqui, ó, EMAY é o EMA de ontem. Como eu ainda não calculei EMA, eu vou utilizar o SMA como a fórmula prevê. Então, eu vou ter aqui um Prev EMA, que seria um EMA Previous, que ele vai começar sendo um SMA, na verdade, de closes, certo? Ponto slice na 0. Então eu vou pegar a partir do primeiro elemento do meu array de closes, mas existe um segundo parâmetro no slice que é aonde que termina minha fatia. Então eu vou começar na 0, mas eu quero terminar na period. Tá? Lembrando que o SMA, diferente do EMA, eu pego somente o que eu preciso para calcular mesmo. Tá? O EMA não, o EMA quanto mais melhor. Então, o meu SMA, eu vou pegar somente os 20 primeiros elementos do meu array de fechamentos para calcular ele e utilizar ele como o meu primeiro previous EMA. Reparem que eu usei let aqui, porque esse valor vai ficar mudando a cada iteração do cálculo. Eu vou vir lá de trás, tá? Calculo o SMA e depois venho calculando o EMA em cima um do outro, né? Utilizando sempre o EMA anterior como base da minha fórmula para chegar aqui na ponta, de fato, no EMA atual. Tá? Por isso que quanto mais velas, melhor, porque daí eu começo mais lá atrás, ele fica mais preciso quando chega aqui. Então agora eu preciso fazer o laço de repetição para vir calculando lá de trás, a partir do SMA, que eu calculei aqui na linha 25. Então vamos definir aqui um for começando o i em período, porque nesse caso aqui, os 20 primeiras velas eu utilizei para calcular o SMA, certo? Então eu tenho que começar meu for a partir do 21, por exemplo. Tá? Na verdade é o 20, né, porque começa em 0. Então é o 21º elemento, mas como começou em 0, né, o valor 20. Eu vou parar o meu laço quando eu chegar, né, no closes.length, certo? E aí vou incrementando a cada execução. Então eu tenho lá 1000 velas, vou pegar as primeiras 20 para calcular SMA, depois da 21 em diante eu vou calculando o EMA de cada uma delas até chegar no EMA atual. Então, a cada iteração, o meu previous EMA vai ser, aí eu vou só aplicar a fórmula aqui, ok? Vai ser o meu closes na posição I, meu valor de fechamento na posição I, menos o EMA anterior, vezes o meu coeficiente, né, de suavização, o multiplicador, mais o EMA anterior. E aí eu venho calculando isso vai atualizando o previous EMA, e vamos calculando cada vez com ele atualizado. Quando terminar o for, eu vou ter o previous EMA, que representa o atual, na verdade, certo? O último prev EMA aqui é o valor atual de média móvel exponencial deste período para esta coleção de dados. Se você quiser registrar todos os EMAs, é só você ir salvando esse previous EMA cada vez que ele é calculado, ok? Você pode criar um array salvando todos eles, se você quiser montar num gráfico, por exemplo, algo assim. Desse jeito aqui, só estou pegando o último, é o último que está me interessando aqui. Vamos só ajustar aqui a nossa função para ele imprimir também o EMA. A gente chama a função EMA, passa para ela o closes inteiro, certo? Não last candles, e o período que você quer. Agora, quando eu executar, ele não apenas vai me imprimir o SMA a cada 3 segundos, como um EMA também. Será que funcionou? Vamos rodar aqui. A gente está marcando ali um EMA de 68.909. Se eu olhar no TradingView, estou falando ali de... Peraí que ele... Aqui. 68.906 com 70 centavos. 68.908... 68.909. É que fica variando, né? Só de eu trocar de tela já dá variaçãozinha ali de centavos para mais, para menos, que às vezes vira $1, certo? Mas tá, ó, 68.910, 68.910, certo? Aqui deu igual até nos centavos, ó, 51 centavos aquela hora ali, ó. Então, o tempo, óbvio, né? Eu pego a cada 3 segundos. O tempo que eu levo para pegar, o tempo que eu levo para calcular, o tempo que eu levo para trocar aqui de telas, dá essas variaçõezinhas ali de alguns centavos no cálculo, tá? Mas como não é nos centavos que você vai definir
né, numa grandeza como a do Bitcoin, que a gente tá falando de 69 mil dólares quase, né? Não é nos centavos que você vai decidir comprar ou vender e tal, vai ser mais nos dólares, né? Acaba não representando aí um risco às operações, essas pequenas variações aí, ok? Então podemos entender que o nosso algoritmo, né, o robô, o nosso software de cálculo, tanto de SMA quanto de EMA, ele tá com a precisão, tá, muito boa, de 99,9 alguma coisa, em relação ao que você utiliza, por exemplo, no TradingView. E se eu abrir o site da Binance lá e olhar o gráfico, provavelmente também vai dar o mesmo nível de aproximação, o mesmo nível de precisão. Beleza? E aí, conseguiu calcular o EMA utilizando JavaScript e os dados da Binance? Se você teve qualquer dúvida ou dificuldade durante o processo, seção de comentários aqui embaixo é o melhor canal para conversar comigo. Agora, se você conseguiu implementar, eu vou pedir o seu like em retribuição ao meu trabalho aqui na plataforma e recomendar que você se inscreva, porque saem vídeos como esse semanalmente por aqui. Combinado? Então um abraço e até o próximo. Valeu!